Fala galerinha do canal Sonhos de uma Moça, e no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo perguntas e respostas com a minha mãe. Oi pessoal, tudo bem? Então se vocês já estão gostando, já deixa o like, se inscreva no canal e vamos agora rodar a nossa nova vinheta. Antes de nós começarmos esse debate, eu vou estar lendo um versículo para vocês, tanto um no começo como no final. No final eu vou estar deixando um para minha mãe ler. Ele vai encontrar, gente, em Provérbios, no último capítulo de Provérbios, que lá vai estar falando sobre... vai estar falando muito sobre a mulher virtuosa, né? E eu acho esse capítulo incrível. Vai estar em Provérbios 31:10. É um versículo muito conhecido. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Então, através desse versículo, nós vamos hoje abrir, gente, nosso primeiro vídeo de perguntas e respostas com o tema sobre casamento. Se vocês gostarem, tiverem bastante comentários, bastante likes, eu posso depois estar trazendo outro vídeo, ou com a minha mãe, ou com meu pai, ou com os dois, em relação a outros assuntos também, pra gente poder estar debatendo aqui, ok? Como é que vai funcionar, gente? Eu vou estar aqui, anotei algumas perguntas. Essas perguntas foram perguntas que algumas jovens me fizeram no decorrer dos anos. São perguntas que eu já tive, são perguntas que ao ler livros a gente faz. Então, não foi uma caixinha de perguntas que eu abri. No futuro eu quero abrir né, para eu poder ver a pergunta de vocês exatamente. Mas se não tiver a pergunta que você tem, você pode estar fazendo no comentário e aí a gente pode ver, né, se a gente vai estar respondendo tudo certinho, baseado, gente, na palavra de Deus. Porque o que nós vamos estar falando aqui é os conhecimentos que a gente tem em relação à Bíblia, o que a gente acredita que a Bíblia diz sobre esse assunto, ok? Então, vamos para a nossa primeira pergunta, gente. E a nossa primeira pergunta é: qual a importância do casamento? Olha, começou bem. A importância do casamento na nossa vida, né? Para começar, o casamento, ele é um mandamento que o Senhor, ele estabeleceu, né? Desde o Jardim do Éden, entre Adão e Eva, né? E de lá para cá, muitos se casaram, muitos, né, obedeceram esse mandamento, viveram, né, esse princípio. E além de ser algo que eu vejo que é maravilhoso, porque foi o próprio Deus que constituiu o casamento e ele é dono de toda a sabedoria, de toda a inteligência, ou seja, ele sabe o que é bom tanto para o homem quanto para a mulher. Ter essa oportunidade de saber que eu posso, né, me casar, que existe alguém do qual Deus separou para mim, né, e separou eu para a vida dele, é algo, para mim, fundamental para se constituir, para se começar uma família aqui na Terra. Ok. Já fomos à nossa primeira pergunta. Vamos para a nossa próxima pergunta. Já que a gente falou, né, da importância do casamento, então a próxima pergunta é: como se preparar para o casamento? No caso, para as jovens que estão desejando se casar e tudo, né? Como elas podem se preparar para o casamento? Eu acredito que a primeira preparação para uma jovem ela poder se casar, ela poder ter esse direcionamento dentro desse mandamento, ela correr para a palavra de Deus, né? Ela buscar instrução dentro da palavra de Deus. Eu costumo dizer que a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela é uma bússola para nós, seres humanos aqui na Terra. Se você seguir direitinho aquilo que está sendo ensinado, se você seguir as instruções que o nosso Pai, né, Yahvé nos deixou, não tem erro, não tem como dar errado. Vai dar certo, porque Ele mesmo nos garante isso. Ele garante sobre a nossa vida as mãos poderosas dele, igual o Salmo 46, que fala sobre o refúgio, né?
sobre ele se levantar ao nosso favor. Então, eu creio muito nisso, né? Que parte pela Bíblia, né? Também parte conversando com os pais, que eu creio que é muito importante. Os pais já são mais experientes, entendem esse passo de dar, né, matrimonial, de obediência a esse mandamento também. Também conversar com seus pastores, né, porque são nossos pais na fé e eles vão nos instruir, eles vão nos ensinar, né, aquilo que nós outrora sozinha não conseguiríamos entender, e às vezes até temos o desejo de praticar, mas se não buscarmos a instrução correta, da forma correta de se fazer, podemos estar querendo fazer o certo, mas praticando da forma incorreta. E às vezes é isso que a gente vê, né, acontecendo, pessoas tentando se casar mais de qualquer jeito, e não funciona assim. Não é só para preencher um formulário, né? Não é isso que o Senhor está falando. Então, exige muitas coisas da nossa parte, mas o primeiro direcionamento é a palavra de Deus, né? Buscar Deus em oração. Eu creio que nenhuma de nós vamos ficar aquém, né? Porque o Senhor, ele responde, né? Ele ama a gente, então ele não quer que a gente fique sem resposta, que a gente fique vulnerável, né? Sem a presença dele. Não é a ideia, nunca foi a ideia de Deus na nossa vida. Verdade. E o livro de Provérbios, ele traz muito conselhos sobre isso, né? O livro de Provérbios é um livro que dá muitos conselhos para os jovens. Então, é um livro bom para quem quer começar, né? E Com tudo. certeza. E vamos então para a nossa próxima pergunta. Qual conselho a senhora daria para as jovens que não querem casar? Eu lembro que quando eu era jovem, né, quando eu era mocinha, eu sempre tive, desde criança, o desejo de me casar. Mas eu convivi com muitas moças que elas não tinham esse desejo de se casar, elas não viam o casamento, né, da forma correta, porque não é que a pessoa não tenha o desejo de se casar. Para mim, todas as pessoas que eu conheci, né, que eu tive convívio à minha volta, todas as vezes que elas falavam assim, eu não quero me casar, é porque elas observaram em alguém um exemplo errado, né? Elas trouxeram para a vida delas um exemplo errado e aquilo frustrou, né? Qualquer sonho que elas pudessem ter desde a infância, né? Algumas pessoas, elas não deixam isso entrar dentro delas e fazer morada. Eu fui uma. Então, eu sempre, mesmo vindo de lares totalmente deturbados, que casamentos não eram bem aceitos, mesmo assim, aquele sonho, aquele desejo, aquela vontade de formar uma família, de me casar, de ter filhos, de cuidar do meu esposo, nunca tinha saído de dentro do meu coração. Mas por um período, eu lembro que foi um momento onde ficou guardadinho, né? Escondidinho. Só que eu nunca, na minha fase de jovem, eu não tinha a instrução da palavra do Senhor. Hoje ela está mais acessível do que nunca na vida de cada jovem que deseja buscar essa resposta. Por quê? Temos o exemplo aqui do casamento de Rebeca com Isaac. Verdade. Né? Nós temos o casamento de Raquel com Jacó. Nós temos vários exemplos na Bíblia de moças que se casaram, que foram muito, muito, muito abençoadas mesmo, que tiveram a mão do Todo-Poderoso, do nosso Pai Celestial, protegendo, abençoando, trazendo muita, muita alegria, trazendo um preenchimento. Eu costumo pensar, né, ao ouvir essa pergunta, que nós não nascemos para ficar sozinhas, né? Então, quando nós somos jovens, somos mocinhas, muitas vezes, muitas coisas nos chamam a atenção, principalmente a falsa liberdade, aonde você não precisa casar para cozinhar, para fazer isso, para ter um me mandando em você. Então, esses são visões totalmente errôneas do que é um casamento. Um casamento fundamentado nos princípios bíblicos.
Então, eu creio que as perguntas aqui hoje, né, esse canal ele, da Giovana, ele gira em torno disso, de uma vida cristã, uma vida onde uma moça ela vai se preparar para ingressar num casamento cristão. Ou seja, é um casamento onde os princípios são bíblicos, aonde todos os conceitos estão baseados dentro da palavra de Deus. E é por isso que eu falo, pessoal, que dentro da palavra de Deus, seguindo exatamente os conselhos que aqui é dado, Salmos dá esses conselhos para jovens, Provérbios dá, tem todos os ensinamentos das moças, pelas quais aqui eu tenho vários livros que vão falar. Gênesis também fala isso, tanto ensina para as moças que foram obedientes, também ensina para aquelas que não desejaram obedecer. E aí a gente coloca na balança e a gente vê o que a gente quer para a nossa vida. As que guardaram os mandamentos, viveram esse princípio, segundo a palavra de Deus, foram as bem-sucedidas, foram as que tiveram sucesso em todas as áreas da vida delas, não foram poupadas de passar por provas, mas em todos os momentos a gente vê a mão de Deus protegendo, livrando, abençoando, instruindo, dando sabedoria, né? Verdade. Então, eu creio que isso faz toda a diferença. Isso é verdade. Igual a senhora falou, né? As pessoas pegam um exemplo ruim, levam para a vida delas e não sabem até onde aquilo machucou aquela pessoa. Porque as pessoas não vão chegar para você dizendo o tanto que elas estão se sentindo sozinhas. Elas vão dizer que está tudo bem. Isso. A gente tem esse costume, né, de dizer que tá tudo bem e todas as vezes, a maioria das vezes pelo menos, não estamos bem. Isso mesmo. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? O porquê que você pensa que não, o porquê que você pensa que sim, vê a fonte, né? Isso mesmo, pessoal. É isso mesmo. Então, bora pra nossa próxima pergunta, gente. Tá ficando bom, tá ficando bom. Essa pergunta, gente, é uma pergunta importante, porque me fizeram essa pergunta. Já que eu tô me preparando tudo bonitinho, né? Aí fizeram essa pergunta, Giovana, mas e eu, né? Então, vou fazer essa pergunta. Se essa for a sua dúvida, a dúvida de alguma colega sua, a dúvida de alguém, você já vai ter a resposta agora, hein? Oh my God! Vamos lá. Qual conselho a senhora daria para as jovens que não são virgens mais, mas que ainda têm esse sonho de se casar? Vamos supor que elas têm o sonho de se casar, mas elas não são mais virgens, igual a Bíblia manda, né? É a virgindade da moça sendo a sua coroa, a sua preciosidade. Eu tô estudando para um evento de mulheres e eu tô estudando a história de Ruth, né? No livro de Ruth, no Velho Testamento. E lá mostra a história, né? De uma jovem que ela ficou viúva e muito jovem ainda, ela passou muita necessidade, né, e tudo. E aí ela desejou ir para uma outra terra, né? Ela é moabita, né, de Moabe, então ela desejou ir para a terra, né, de Belém, lá em Israel. E aí, ao ir para lá, ela teve que ter todo um esforço, né, mudar a cultura dela, mudar a visão dela a respeito das coisas, porque ela vinha de uma outra cultura, de uma outra realidade. Ela servia outros deuses, né? Não é o Deus que nós servimos, o Deus de Israel, né? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E ao tomar essa decisão de fazer o certo, de fazer a escolha correta, de observar, né, a volta dela, o que ela precisava mudar, né? Ao se posicionar da forma correta, Deus abençoou ela com um esposo. E essa mulher, ela foi muito feliz, porque Deus ergueu ela da pobreza, Deus ergueu ela, né, daquelas situações complicadas que ela estava passando. Deus ergueu ela de todo aquele trauma, de perca, de passar fome, passar necessidade, de ser julgada, de ser apontada pela sociedade. E fez com que ela, né, se tornasse alguém incrivelmente marcada, né, pela história, né, na Bíblia, no Velho Testamento. Então, eu observo o exemplo de Ruth, né, e eu penso comigo, tá certo que ela
ficou viúva, certo? Ela não se separou por qualquer coisa, não é que ela se envolveu com alguém antes do casamento, né? E se envolveu de forma sexual, né? Se relacionou de uma forma sexual e daqui a pouco ela trocou de parceiro e tudo, certo? Mas isso mostra para mim o tamanho da misericórdia de Deus. Por quê? Porque no contexto bíblico, pessoal, os moabitas, eles não podiam se relacionar com o povo de Israel, porque era um povo totalmente iníquo, totalmente assim, eles faziam atrocidade, queimavam pessoas vivas, tinha estupro, tinha coisas assim abomináveis diante dos nossos olhos, quanto mais diante dos olhos de Deus, que é perfeito. No entanto, Deus, pelo que eu entendi nesse livro de Ruth, Deus, ele tem o poder de mudar a nossa história, independente do que nós venhamos a ter feito lá atrás. Se ela era moabita, igual relata a história, então ela também estava lá atrás condizente com todas aquelas práticas que outrora, né, a fazia se afastar totalmente da presença do Eterno. Tá entendendo? Então, assim, mas a partir do momento em que ela se posicionou da forma correta, a partir do momento que ela tirou os olhos dela mesma e começou a buscar o olhar de Deus, o olhar de cima para a vida dela, tipo, o que esse Deus quer de mim? Né? O que ele quer que eu faça, eu estou disposta a fazer. Deus mudou a história dela, Deus mudou o rumo da vida dela, Deus mudou a sorte dela. Então eu creio assim, eu não vim de um lar cristão. Então eu automaticamente não casei mocinha, eu não tive isso para minha vida. Eu sempre falo isso para Giovana. E assim, aquilo sempre me perturbou, né? Quando eu entrei para a igreja, que eu comecei a ter entendimento da palavra de Deus, eu vi como é que eu tinha perdido tantas etapas maravilhosas, né? Eu perdi a etapa do noivado, eu cheguei até a fazer, né, um noivado, cheguei a começar um enxoval, mas como não estava baseado na palavra de Deus, nos princípios que Deus estabeleceu, ele não durou. Ele não prosperou. E logo, logo eu senti, né, como uma casinha sendo construída, né, só que com as bases erradas, ela não se sustentará, né, sem a presença de Deus por muito tempo, ela não ficará de pé. Então eu senti que isso aconteceu comigo. Então assim, nunca é tarde para se arrepender. Nunca é tarde. Esse é o meu conselho para cada uma de vocês. Ione, eu fui e eu já tive relação fora do casamento, agora acabou para mim, agora não acabou para você. Porque o Deus que nós servimos, né, Giovana, ele é um Deus que tem poder de restaurar a sua vida, a sua história. Ele tem o poder de restaurar os seus sonhos. Não existe sonhos que prevaleçam destruídos diante dos olhos de Deus, porque ele é um Deus que reconstrói quantas vezes for necessário para abençoar a sua vida, para abençoar a sua história. Basta que você o busque com um coração sincero, com um coração desejoso de reconstruir sua vida, só que agora na presença dele, dentro dos mandamentos e princípios que ele estabeleceu, e você ficará bem, e você ficará restaurada, e toda aquela frustração de perca, de sentimentos ruins, vai ser obrigado a sair do seu coração, de forma que a alegria adornará a sua mente, a sua alma. É algo maravilhoso. Hoje eu olho e eu vejo o tamanho da bondade de Deus na minha vida, né? Ele não permitiu que as minhas decisões do passado, ela fosse uma consequência eterna na minha vida, sabe, futura. Pelo contrário, ele viu o meu coração e o desejo de consertar a minha vida diante do altar de Deus, diante dos pés de Deus, e ele tem me ajudado a fazer isso. Hoje já vai fazer quase 14 anos, né, que sou cristã na presença do Senhor, e o Senhor tem mudado, né, a minha história por completo. 14 não, mas eu creio, isso mesmo, uns 14, quase 15 anos, né? Então, o Senhor, pessoal, ele faz maravilha, moças. Continue confiando no Senhor e venha, né? Venha para Ele, venha para pertinho dele, que eu sei que Ele tem algo maravilhoso para a sua história ainda. Aí vamos lá que a gente ainda tem mais perguntas para nós fazer e estamos com o tempo corrido, né? Então tá. Vamos fazer então mais uma pergunta? Vamos fazer então mais uma pergunta.
Essa pergunta é muito importante, viu? Como as mães podem preparar suas filhas que têm esse desejo, né? Vamos dizer assim, tem alguma filha que a filha quer se casar, mas a mãe não sabe como preparar, como ajudar elas com isso. É interessante essa pergunta, Giovana, porque eu me vi aqui em casa, pessoal, tendo que aprender, né, a prática disso daqui com a Giovana, né? E mais um pouquinho pra frente com a Ana Vitória, né, que é minha segunda filha e irmã da Giovana. Então, eu ficava pensando, como é que eu vou, né, preparar a Giovana para algo que eu não passei, né? Porque esse é um processo que a Giovana está, é um processo de fazer enxoval, é uma decisão, né, de obedecer esse mandamento, porque, pessoal, é uma decisão, é uma escolha sua, obedecer ou não obedecer. Logicamente, aqueles que obedecem serão muito abençoados, terão bênçãos que estão, promessas do Senhor, bênçãos que o Senhor prometeu, né, para aqueles que decidiram obedecer esse mandamento, esse princípio, tá, do Senhor de se casarem e se guardarem, né, para o seu futuro esposo. Então, eu vejo isso como uma responsabilidade muito grande, porque às vezes a gente, como mãe, outras mães achavam, né, elas se aproximaram de mim, achando que era só chegar ali na loja e comprar ali umas louças, uns cobertores, umas toalhas e entregar para as filhas e tá tudo ok, tô ajudando a minha filha. Só que o casamento que o Senhor estabeleceu, ele tá muito além de bens materiais, ele tá muito além de você só pensar em mobiliar uma casa, em comprar uma casa. Esse casamento, ele começa, né, na observância desse mandamento, é claro, mas também ele começa no desejo do coração da moça de chegar até a Deus, que é o nosso Pai, e pedir a Ele que prepare, né, um rapaz cujo coração desse rapaz esteja totalmente em Deus, para fazer a vontade de Deus. Giovana, nós sentamos, nós conversamos, né, dentro da palavra de Deus, e eu falei com ela, eu falei, Giovana, nós vamos começar o seu enxoval, né, de casamento, né, e nós vamos começar a orar para que o Senhor prepare um rapaz, né, do qual você vai se casar com ele vai casar com você, e você vai, a partir daí, constituir, né, a sua família, né. E eu queria ter tido uma mãe instruída dentro da palavra de Deus para me ensinar o que eu vejo hoje, eu tendo a oportunidade de ensinar para a Giovana, né? Ensinar ela sobre muitas armadilhas que estão aí, né, diante da vida de muitas jovens e elas nem... Então, assim, precisamos estar atentos, né? Nós pais também, não só as moças, viu, mães? Nós, como mães, precisamos estar atentos o que estamos transmitindo dentro do nosso lar para as nossas filhas, para os nossos filhos. Será que nós estamos agindo de forma que os nossos filhos e filhas desejem se casar por causa do nosso exemplo dentro de casa? Eu lembro que a Giovana, há muito tempo atrás, ela virou para mim e para o Vitor, ela era menor, e ela falou assim, mãe, quando eu me casar, né, quando eu for namorar, eu quero encontrar um rapaz que ele seja como o papai, né, porque ele trata a senhora tão bem, trata a senhora igual a rainha, eu também quero, né, encontrar um rapaz assim. Pessoal, essa escolha de se casar, ela é tão fundamental na vida de uma moça, tá, e de um rapaz, porque tem o princípio, né, de uma formação de uma família. E pronto, né, porque eu sou mãe da Giovana, vocês já viram isso, né, eu falo bastante, ela também fala, mas já que ela puxou a minha pessoa, né, então... Mas retomando, só para deixar bem claro, rapidamente. A pergunta foi como as mães podem preparar suas filhas, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi ver o casamento da minha mãe. Então, como você pode ajudar a sua filha? Se você é uma mulher casada, permaneça, né? Faça de tudo para você manter a sua família, faça de tudo para você ser uma boa esposa, para você ser uma boa mãe, seja exemplo para ela, porque por mais que a sua filha, eu nunca cheguei para minha mãe falando assim, nossa mãe, que boa esposa a senhora é.
Mas eu sei que ela é. Eu vejo nas atitudes dela, eu vejo a maneira como ela trata o meu pai e tudo. Então, a partir dali, eu já tiro pra mim. Outra coisa também muito importante, apoie sua filha com o enxoval de casamento. E o primeiro passo não foi eu que dei, foi a minha mãe. Apesar de eu ter feito, né, o tapete crochê que eu falei pra vocês, eu só vim despertar no dia em que ela me entregou e me escreveu uma carta. Então é importante a sua opinião sobre isso, porque se você não apoia isso, sua filha não irá apoiar. E se você não dizer pra ela o tanto que aquilo é importante, ela não vai entender. O casamento, ele é um mandamento, tá, pessoal? Aonde aqueles que desejarem obedecer, com certeza vai ser feliz, vai ter bênçãos. Então, eu plantei na vida da Giovana, tanto eu quanto meu esposo, sementes, né? Que fizesse ela sentir o desejo de se preparar, né, um dia para se casar. Podia ser com 15, podia ser com 20. Mas o fato é que a semente, ela foi plantada. E como é que eu rego essa semente, pessoal? Não só com o meu exemplo, né, de casamento entre eu e meu esposo aqui em casa, mas também, pessoal, orando, né? Porque vocês têm aqui uma mãe que ora, né, nas madrugadas pelos seus filhos, pela sua família. E para mim, eu aprendi que nada pode resistir a uma mãe que ora, a uma mãe que está de joelhos. O nosso Pai, ele sabe o que é melhor para cada uma de nós, né? Como moças, como futuras mamães, donas de casa, como futuras esposas. A palavra de Deus, pessoal, ela é inerrante, tá? Não existe erro na palavra do Senhor. E que vocês possam, né, ser moças sábias, tá? Que desejem, né, edificar a vida de vocês, a futura família que vocês vão construir, né, no futuro, na presença de Deus. Então, para a gente encerrar, né, nós vamos ler Provérbios 31:30. Então tá, Provérbios 31:30 diz assim: enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agradecer, né, Giovana? Agradecer, gente, o espaço aqui, né? Sonhos de uma Moça. Que canal maravilhoso, abençoado de Deus mesmo. Tanto na vida da Giovana, né? Tanto na vida de vocês que estão do outro lado. Peguem, gente, todos esses conselhos que estão sendo dados, meditem a respeito, né? Comecem o enxoval de vocês, moças. Comecem a orar pelo futuro esposo de vocês. Mães, comecem a orar pelas suas moças, né? Pelos seus jovens, né? Para que eles possam tomarem decisões, escolhas que venham trazer alegria para a vida deles e não cativeiro, não infelicidades, né? Isso, gente. Um beijo. E até o nosso próximo vídeo. Também quero agradecer a participação da minha mãe. E, gente, ela tem um canal. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição para vocês estarem seguindo o canal dela, Mãe Sobrevivente, ok?